pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de mais uma aula, a última desse segundo bimestre, né? Para auxiliar vocês nas atividades que vocês já receberam em casa. E hoje nós vamos falar de literatura, as características de um gênero textual muito importante que é o conto, tá? Nós vamos falar de características e quais os tipos de contos que existem, tá bom? Vamos começar dizendo que o conto é uma narrativa literária. Uma narrativa quer dizer que conta uma história. Porém, essa narrativa dentro do conto, ela é bem mais curta, ela é uma narrativa breve, porém completa, tá, gente? Ela tem início, que é a introdução, o desenvolvimento da história e tem também o final, que é a conclusão daquela história. Então, característica importante, o conto é uma narrativa breve, porém completa, tá? É um gênero textual literário. Alguns elementos importantes, dentro dos elementos importantes dos contos, das características dos contos, estão os personagens. Os personagens dentro dos contos, eles podem vir de diversas maneiras. Eles podem ser pessoas comuns, mas também podem ser seres imaginários, animais, objetos. Isso vai depender da criatividade do autor. Quando o autor cria seres imaginários, esses seres também vão existir dependendo da nossa criatividade de leitor. A gente consegue imaginar esse tipo de ser, tá bom? Então, os personagens são muito importantes dentro da narrativa do conto. O autor pode transformar qualquer coisa em personagem, basta ter imaginação e criatividade. Geralmente, dentro dos contos, existem poucos personagens, justamente por se tratar de uma narrativa breve. Mas podem existir contos que sim, existem bastantes personagens, tá? Isso é relativo. Então, a questão dos personagens, da quantidade de personagens, não é uma regra geral, tá? Normalmente poucos, mas podem sim ter muitos. Agora vamos falar de uma característica, de um ponto que eu considero importantíssimo, primordial dentro de um conto. Já que o conto é uma narrativa, nós temos que falar do narrador, da narração. Que o narrador, gente, é a voz que conta a história. É quem está contando essa história para nós, leitores. E existem 3 tipos de narradores. 3, tá? Mas são fáceis. Primeiro, o narrador personagem. Como assim? É aquele que narra a história e ele também participa ao mesmo tempo. Ele está dentro da história, ele é um dos personagens da história. Por isso, geralmente, os verbos vêm em primeira pessoa, o eu. Por quê? Ou nós, tá? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Por quê? Ele tem que falar eu, porque ele narra e participa. E o nós, porque além dele tem outros personagens, tá? Então, é um narrador personagem. Vocês vão perceber se tiver a primeira pessoa. E pelo enredo ali, pela história, vocês também percebem se a pessoa participa ou não. A pessoa que eu falo é o personagem, tá, gente? Lembrem-se que eu falei que podem ser animais, objetos, tá? Qualquer ser. Além do narrador personagem, existe também o narrador observador. Como assim? Ó, o nome já diz, ele narra observando. Ele não participa da história, ele está de fora da história. Ele é apenas uma voz, assim como nós, que somos leitores. Entenderam? Ele participa, ele não participa, ele somente narra. E uma característica importante do narrador observador é que ele não sabe da história. Ele vai narrando e vai descobrindo junto com a gente que é leitor. Ele não sabe nada do que aconteceu no passado daqueles personagens, também não sabe o que vai acontecer no futuro, tá? Ele só é observador, ele narra a partir das observações daquele momento, tá?
Então, esse foi o 2. Nós temos também o terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. O que é isso, onisciente? Ele não participa da história também, conforme o observador. Porém, ele sabe de tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe e ele pode contar o que os personagens estão pensando, o que eles estão sentindo. Ele sabe do passado daqueles personagens. Ele sabe o que pode acontecer no futuro. Olha a diferença do observador por onisciente. O observador não sabe de nada, ele só narra a sua voz. O onisciente, ele não participa, ele narra é a voz, mas também ele sabe. Ele sabe do que pode acontecer. Então a gente tem que observar isso, se o narrador ele está somente narrando ou se ele está dando pista, dando dica do que aconteceu no passado ou do que pode acontecer no desenrolar da história, tá? Essas são as características dos 3 narradores e são muito importantes, tá? Guardem isso. Outra questão importante dentro dos contos é o tempo. O tempo dentro dos contos, geralmente, eles se passam em um período determinado, tá? Geralmente um período curto, pode ser minutos, horas, tá? Dias, podem ser meses e anos? Podem, porém, a narrativa vai continuar curta. Então, na maioria dos casos, o tempo ele é pequeno, tá? Pode ser nos dias de hoje, pode ser no passado e pode ser também no futuro. Um futuro imaginado pelo autor, tá, gente? Então, o tempo ele é caracterizado dessa forma, tá? Ele se passa em um determinado tempo. Pode ser um tempo maior, só que aí a narrativa tem que correr, porque ela é breve, é um texto curto, tá? E então pode ser também no tempo passado, no presente ou no futuro imaginado pelo autor. Espaço é outra característica, o espaço. O espaço nos contos, justamente por se tratar de uma narrativa curta, ele é diminuído. Geralmente os contos se passam em espaços reduzidos, em poucos espaços. Pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro de uma casa, pode ser dentro de uma escola, dentro de uma igreja, pode ser em uma rua, tá, gente? Podem ser em mais espaços? Podem, mas o texto vai continuar curto. Vocês repararam que quase todas as características elas são baseadas no tamanho da narrativa? Por ser curto, tudo é diminuído, tá? O conto, ele é bem menor que outras narrativas, que contam com tempos maiores, com espaços maiores, com enredos maiores, como uma novela, por exemplo, tá? Já que eu falei de enredo, vamos colocar esse ponto aqui agora. O enredo, gente, é a sequência de ações da história. Toda história tem uma sequência de ações. Você não começa pelo desfecho, pelo desenrolar de uma situação. Tem o início, tem o desenvolvimento e tem o final. Então, esse é o enredo, é a sequência de histórias, tá? Se eu der um texto para vocês e pedir para vocês colocarem a sequência ali da história, isso é o enredo, tá? Outra característica importante dos contos é o conflito. A palavra conflito já traz por si só o significado. É um conflito que existe dentro do texto. É uma situação gerada por uma das ações iniciais. O conflito geralmente é colocado, geralmente não, ele é colocado no início do texto e através desse conflito que todas as outras ações elas vão serem realizadas a fim de resolverem esse conflito. Será resolvido? Isso a gente vai ver lá no final. Pode ser resolvido ou não, tá? Pode ser solucionado o problema ou não. Isso vai depender do desenrolar da história. Então é muito importante dentro desse enredo o conflito colocado lá no início, porque a partir dele as outras ações serão realizadas, tá? Já que a gente falou de conflito, vamos falar da estrutura, tá? Todo texto tem uma estrutura.
A gente a gente aprende desde os primeiros anos na escola que é o início, o meio e o fim, tá certo? Só que a gente pode usar outros nomes, tá? Na estrutura de um conto, como em outros textos, existe a introdução. O que é essa introdução? É a apresentação ou o equilíbrio inicial. Nessa apresentação, nessa introdução, vão ser apresentados pra gente os personagens, o tempo em que se passa, o espaço em que se passa, tudo que a gente falou antes. Também é apresentado o conflito, essas características que eu falei anteriormente, dentro dessa introdução, tá? Que é a apresentação. Depois vem o desenvolvimento, que é a complicação ou surgimento do conflito, tá? Aí, depois da apresentação do conflito, vai se desenrolar a história a partir daquele conflito. Esse é o desenvolvimento. É realmente onde se conta toda a história, o que aconteceu, né? Se teve uma briga, o que aconteceu depois daquela briga é o desenrolar, tá? Tem um ponto principal que está entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão que a gente tem que falar e a gente vê muito em questões, que eles perguntam assim, nós professores perguntamos assim, qual é o clímax? Com um X no final. O clímax, gente, é o momento de maior tensão, de maior problema dentro daquele texto, tá? É o auge, são as ações... as ações tomadas que causam mais impacto, tá? Dentro da história. Então, o clímax é a principal característica do momento de tensão. Então, quando a gente perguntar o clímax de uma história, vocês têm que observar qual foi o momento de maior tensão dentro daquele texto. O momento, assim, que causou mais espanto na gente, o momento que a gente ficou mais preocupado, que a gente ficou mais ansioso, tá? A gente ficou querendo saber o que ia acontecer, é a tensão, tá? E esse clímax geralmente está dentro ali do desenvolvimento, tá? Após essa apresentação dos fatos, que é a introdução, o surgimento do conflito no desenvolvimento, o clímax, nós temos a conclusão, que é nada mais, nada menos que o desfecho dessa história. A solução ou não desse conflito, tá? A conclusão é somente isso, o desfecho. A gente vai finalizar a história resolvendo ou não a situação. Então é muito importante essa estrutura do conto. Lembrando que é um texto breve, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de conto. Rapidinho. Existem alguns tipos de conto, tá? Que a gente está acostumado a ler. A gente lê principalmente quando criança os contos de fadas, por exemplo, ou conto maravilhoso, tá? Que é aquele conto mágico, sobrenatural, tá? Geralmente tem aquele início genérico assim, era uma vez, tá? Então, ele não tem um tempo, porque era uma vez. Não te dá especificamente o tempo, se é hoje, se é no passado, se é no futuro. Era uma vez. É um conto de fadas ou maravilhoso. Sempre que tiver esse início genérico, é um conto maravilhoso, tá? E ele tem personagens maravilhosos, personagens imaginários, as fadas mesmo, né? Os gnomos, os duendes, isso são contos maravilhosos, tá? Nós temos também os contos de terror, que eu particularmente gosto muito desses, tá? Os contos de terror, eles têm personagens lendários. São personagens que a gente, assim, tem gente que acredita. A gente sabe que não existe, mas tem gente que acredita, né? Como os vampiros, os lobisomens, os mortos-vivos, tá? Eles não são mágicos, de fada, com personagens que a gente realmente sabe que não existe. Os contos de terror, eles têm esses personagens lendários, geralmente do folclore, alguns, tá? Então, eles têm esse teor aí mais aterrorizante, tá? Nós temos também o conto fantástico, que é, inclusive, se eu me recordo bem, o da atividade
do livro, tá? O conto fantástico é aquele conto que tem um elemento absurdo. Ele é fantástico, ele é absurdo. Ele se passa em situações do nosso próprio cotidiano. Cenário e personagens de agora, pessoas normais. Uma vida comum, uma vida normal, tá? Essa é a grande diferença dos outros. Ele se passa em dias comuns, com pessoas comuns. Não tem nada de maravilhoso, nada de fada, nada de sobrenatural, tá? Ele se passa em cenários comuns, com pessoas levando uma vida comum, como a nossa. Porém, no desenrolar da história, acontece alguma coisa fora da realidade. Algo absurdo com algum personagem ou com alguns personagens. E o leitor vai buscar, no decorrer dessa história, uma explicação para aquilo. Entenderam? Então, o conto fantástico é isso, é uma coisa fantástica, acontece uma coisa absurda. Eles seguem a mesma estrutura, todos três, tá? As mesmas características, porém, cada um tem a sua própria história, tá? Então, eu posso destacar para vocês esses três tipos de fada, o maravilhoso, que é a mesma coisa, o de terror, e o fantástico, tá? O fantástico é o que se aproxima mais da nossa vida real, só que alguma coisa surpreende ali no decorrer da história. O clímax, por exemplo, algo aconteceu, um momento de maior tensão, tá? Gente, por que eu resolvi falar sobre o conto com vocês? Justamente porque é importante a gente falar sobre literatura, e é um gênero textual importante, tá? E dentro desse gênero, olha o tanto de característica que a gente pode falar, né? A gente pode se aprofundar. Eu queria também deixar outra dica aqui para vocês. Existem alguns contistas que são autores de contos muito interessantes para ser lido, conforme eu falei lá no início. É uma leitura tranquila por ser pequena, para quem não está adaptado à leitura, está começando. Machado de Assis, por exemplo, é um grande contista brasileiro. A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade porque ele tem uma linguagem mais difícil, mas o conto, por ser uma leitura menor, é mais fácil de compreensão, tá bom? E você pode deixar sua imaginação fluir, tá? Então, Machado de Assis é muito interessante a leitura. Clarice Lispector também é uma leitura bem interessante, tá? Tem a Cora Coralina, mas eu indico o Machado de Assis e a Clarice por serem autores bem expressivos, tá? Então, quem tiver um tempinho, à vontade de ler, comece pelos contos. Pegue esses autores aí, na internet a gente acha também, tá? Tem livrinhos bem pequenininhos, tem livros com vários contos, então a gente pode adquirir um livro, pegar na biblioteca e ter várias leituras diferentes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E faça as atividades com carinho. Não se esqueça que dia 21 vamos recolher os cadernos, tá bom? Um beijo!